falando sobre uma segunda parte do nosso capítulo 4, que abordava a questão da industrialização no Brasil, não foi isso? Nós falamos aqui sobre como surgiu, então, como se desenvolveu a indústria brasileira. E aí eu mostrei uns slides para vocês, e deixei como atividade de casa para vocês pesquisarem os tipos, né, setores industriais que tinham que existem no Brasil, que tinham não, que existem ainda no Brasil, e para que vocês falassem um pouquinho sobre a região do ABC paulista. Não foi isso? Oi? Foi. Ah, tá. Parece que eu tô falando assim, ó, sozinha, dá até eco. Eu falo e eu mesmo me escuto, porque ninguém fala nada. Quem entra com o nome da Olga? Sabrina. Tá, deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer. Obrigada. E aí, nós falamos, né, que o processo de industrialização no Brasil, ele veio a se desenvolver com a crise do café, os cafeicultores, né, por conta da crise da Bolsa de Valores de Nova York, por conta também das duas grandes guerras mundiais, quando os países que importavam o nosso café pararam de comprar e nós não tínhamos para onde e para quem vender todo aquele excedente de produção cafeeira. Então, os cafeicultores se viram para buscar outras fontes, né? Outras formas. E aí iniciou-se, então, a industrialização no Brasil, através da indústria alimentícia, indústria têxtil, de ramos onde você tinha um lucro mais certo. Mas ao longo da nossa história, nós tivemos também dois presidentes que foram responsáveis pelo desenvolvimento industrial do Brasil, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, onde seus governos, que foram nacionais desenvolvimentistas, ou seja, governos nacionalistas que resgatavam o nacionalismo nos brasileiros, mas que promoviam também o desenvolvimento do país. Então, Getúlio Vargas, ele criou as indústrias de base, ou seja, indústrias que iriam fornecer matérias-primas para outras indústrias, porque antes da idealização dessas indústrias, nós comprávamos essas matérias-primas de outras empresas privadas, de empresas estrangeiras também. E aí o produto industrializado, o produto final saía caro, porque, lógico, você tinha que repassar o seu custo, né, para o consumidor, senão você ia ter prejuízo. E aí as pessoas, eles acabaram promovendo esse desenvolvimento que foram da Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, para fornecer essas matérias-primas para as outras indústrias brasileiras. Depois de Getúlio Vargas, nós vamos ter o governo de JK, que foi aquele responsável por idealizar e criar Brasília, capital do nosso país, e ele também foi o responsável pelo desenvolvimento de indústrias. Nós tivemos aqui, durante o seu governo também, um desenvolvimento de infraestrutura. Juscelino Kubitschek, ele lançou mão do plano de metas. Lembram que eu falei para vocês? O objetivo com o plano de metas, ele tinha um slogan de 50 em 5. Ou seja, ele queria promover o desenvolvimento equivalente de 50 anos durante 5 anos de governo, que era o tempo do seu mandato. E ele vamos dizer assim, ele pretendia, né, porque na verdade ele não conseguiu fazer isso tudo, mas ele pretendia promover o desenvolvimento de alguns setores importantes da economia: saúde, transporte, educação, segurança. Então, através disso, através desse plano de metas, ele. Rafael, tá tudo bem com você?
Tá no celular, pensei que estivesse passando mal. Então tá. Bom, voltando aqui. Com esse plano de metas, ele pretendia promover o desenvolvimento. Ah, tá, tudo bem, beleza. Ele pretendia promover o desenvolvimento desses setores e, com isso, promover também o desenvolvimento do nosso país. E para completar esse desenvolvimento, ele estimulou a vinda de empresas multinacionais, empresas essas que têm suas sedes nos países desenvolvidos e que instalam suas filiais nos mais diversos lugares do mundo. E aí ele atraiu a entrada aí de indústrias automobilísticas, essas empresas montadoras de carro que nós temos aqui no Brasil. Então, elas entraram naquela época. E para estimular a entrada dessas empresas, ele acabou fornecendo também algumas facilidades para chamar essas empresas. Então, ele acabou fornecendo uma mão de obra barata, porque a mão de obra nos outros países onde essas indústrias elas se instalam são mais baratas do que no país sede. Também isenções fiscais para que essas empresas pudessem ter estímulos de colocar, então, aqui uma filial no Brasil. Então, assim foi feito. E a gente viu também que hoje o parque industrial brasileiro ele é diversificado, ele é desenvolvido, nós temos aí vários tipos de ramos. Oi, Lucas, bom dia, tudo bem? Ó, nós estamos aqui fazendo uma revisão da aula passada, ainda não comecei a matéria nova, não. Estou só explicando, relembrando o que nós vimos na semana passada sobre industrialização, ok? Bom, nós estávamos falando que o parque industrial brasileiro ele é diversificado, ele apresenta um certo grau de desenvolvimento, entretanto, nós não dominamos a tecnologia de ponta. Então, a gente precisa importar essa tecnologia que, infelizmente, está lá nas mãos dos países desenvolvidos. Melhor seria se nós tivéssemos, se nós dominássemos essa tecnologia de ponta. Então, para a gente seria super bom. Mas como a gente não tem tecnologia para isso, investimentos para isso, para desenvolver esses tipos de tecnologia, a gente acaba tendo que importar. Japão, Estados Unidos, enfim, uma série de outros países também, tá certo? E aí eu pedi para que vocês fizessem essa pesquisa. Quem fez essa pesquisa? Quem pode me responder? Ou eu vou ter que sortear alguém aqui para perguntar? Eu fiz. Fala, Ana Bárbara. A região Sudeste é a principal do país. Sua importância está em seu destaque industrial e econômico. O desenvolvimento industrial na região ocorreu principalmente a partir do século XX, após o declínio do café. Alguns dos mais importantes ramos industriais da região são as automobilística, com mais força em São Paulo, a siderúrgica, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, petroquímica, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, navais, Rio de Janeiro, e petrolífera, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muito bem, muito bem. E o que foi a região do ABC? O que é a região do ABC paulista? Eu coloquei assim: a ABC Paulista é uma região tradicionalmente industrial do estado de São Paulo, parte da região metropolitana de São Paulo, porém com identidade própria. A sigla vem de três cidades que originalmente formavam a região, sendo Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O ABC é marcado historicamente por ser o primeiro centro da indústria automobilística brasileira. A região é sede de diversas montadoras. Perfeito. É isso mesmo, tá? Mais alguém? Oi, Renan, bom dia. Eu estava só Bom dia, explicando, Tia. relembrando a matéria de semana passada sobre indústria, e eu estava perguntando aqui a respeito da pesquisa que eu pedi que vocês fizessem sobre a industrialização no Brasil. Você fez? Pois é, então temos que fazer. E a galera que não fez a pesquisa tem que fazer. Vou querer ver na semana que vem. Ana Bárbara, perfeito, ficou muito bom, tá? Obrigada, tia. Na semana
Na semana que vem eu vou querer dar uma olhada, mas a gente vai começar outra matéria. Hoje a gente vai conseguir terminar esse capítulo. Ficou faltando aqui uma parte falando a partir aqui da página 386. Hoje nós vamos falar, página 386, Rafael. Hoje nós vamos falar aqui a respeito sobre o processo de urbanização. Antes da gente começar a falar da urbanização, alguém tem alguma dúvida relacionada à industrialização no Brasil? Sim ou não? Não. Tá. Olha só, eu vou disponibilizar também lá na plataforma um resumo que vai pegar essa parte da industrialização e urbanização no Brasil, então vocês precisam ter no caderno também, ok? Então, depois que a nossa aula acabar, eu já passei para o tio Gil, e aí ele vai disponibilizar lá na plataforma, beleza? Então, precisa copiar, tá bom, Lucas? Se você não tiver impressora, vai ter que copiar tudo no caderno, tá bom? Vou disponibilizar hoje lá na plataforma um resumo sobre essa matéria que a gente está vendo. Tá. E a Fabiola, qual é a página? Página 386. Rafael vai juntar aqui urbanização e industrialização. Acho que deu uma folha lá. Tá? Bom, vou começar a compartilhar a minha tela com vocês, para a gente começar a falar sobre a urbanização no Brasil. Nesse capítulo aqui, a gente já falou, revisou alguns conceitos sobre a agricultura que nós vimos, falamos sobre a industrialização e agora a gente vai falar sobre a questão da urbanização. Por que eu quis colocar a industrialização antes da urbanização? Um fator está ligado ao outro. A urbanização ela só vai ocorrer graças ao desenvolvimento da industrialização. Porque com a industrialização, nós tivemos aí a substituição da mão de obra humana no campo pelas máquinas que foram sendo criadas pelas indústrias. E aí, essas máquinas lá no campo provocaram o desemprego, provocaram o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para as cidades. E aí, contribuindo para esse processo de urbanização. Esse processo de urbanização nada mais é do que o número de pessoas que vivem nas cidades. Nem sempre foi assim. Aqui nós temos um gráfico que está mostrando para a gente a relação, né, da população urbana e rural. Hoje em dia, o Brasil ele é considerado um país urbano porque a maioria da sua população vive nas cidades, vive nos grandes centros urbanos, né? Pouquíssimas pessoas são aquelas que vivem nas cidades. Mas nem sempre foi assim. Até a primeira metade do século XX, a maior parte da população, ela vivia ainda no campo, assim como a nossa economia também, ela era pautada nas exportações dos produtos agrícolas, dos produtos primários. Então, com o desenvolvimento industrial, isso tudo vai mudar. Então, esse processo de urbanização ele vai se intensificar a partir da década de 50, no período que nós vamos ter a expansão industrial no Brasil, né? E aí, o processo, o que motivou também a aceleração da urbanização no Brasil foi o êxodo rural, as pessoas saindo do campo, indo para as cidades em busca de emprego. A gente já conversou sobre isso aqui. Aqui na cidade, se você perde o seu emprego, você tem aí uma oferta muito maior de outros ramos, de outros empregos, diferente lá no campo. Ou você trabalha na fazenda ou na fazenda. Você não tem outras diversificações de trabalho para que você possa entrar lá. E aí, por isso que fica o desemprego muito maior, com a elevação, com o desenvolvimento, né, das máquinas, com a mecanização da agricultura. Então, esse desemprego no campo, ele tende a aumentar. Para as pessoas não morrerem de fome, obviamente, elas acabam indo para outros lugares em busca de emprego. E onde são esses lugares? As cidades. Mas não quer dizer que todas as pessoas que saem do campo, que vão para as cidades, elas vão conseguir o emprego e vão conseguir uma vida melhor. Não é assim. Nós vamos ver que existem aí muitos problemas que ocorrem por conta
do desemprego, que é provocado por uma série de outros fatores. Olha só essa imagem aí. Essa imagem, óbvio, é a mesma foto da Praia de Ipanema em períodos diferentes. Vamos falar aí um pouco dessa diferença do que temos? Qual é a diferença que nós temos, que nós conseguimos observar aqui e o que tem de diferente aqui? Mais Em prédios, 2017 mais tem mais construções? casa, mais prédios. Prédios, né? Porque aqui, olha só, eram casarões, não haviam esses prédios, né, tão grandes assim, né? Até lá, ó, o processo aí também aqui aumentou de prédios. Pavimentação também está bem diferente, né? Em Tia, relação a... também por causa que o ângulo também tá diferente das fotos, né? Sim, tem um ângulo um pouco diferente, sim. Porque, olha só, o Morro Dois Irmãos está de um lado um pouquinho diferente. Mas a rua é a mesma, né? Então, a pavimentação está diferenciada, quantidade de prédios também, porque aqui nós temos aqueles casarões de 2 andares ali na frente, na Vieira Solto. Então, nós temos essa diferença, ou seja, uma modernização desse mesmo espaço. Bom, e aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que é uma rede urbana, uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana nada mais é a maneira como as cidades elas se organizam dentro de uma escala. Porque a gente vê que existem cidades que são mais desenvolvidas, existem cidades que têm um desenvolvimento mediano, existem cidades que têm um desenvolvimento mais baixo. E essas cidades, elas se correlacionam, elas estabelecem relações entre si. Então, a hierarquia urbana, ela vai identificar essa organização das cidades pelo grau de subordinação. E aí, que juntas vão formar o que nós chamamos de rede urbana. A rede urbana nada mais é do que os centros que vão gerenciar a economia do país, no caso do Brasil, o fluxo de pessoas, ofertas de bens e serviços que elas possuem. Falando aqui de hierarquia urbana, ou seja, de grau de organização que as cidades possuem, no passado, quem estabelece isso aqui, gente, não sou eu, não é o livro, não é o autor do livro. Existe um órgão para isso, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele estabelece essa hierarquia urbana, essas definições, ok? Lá no passado, né, o esquema que nós tínhamos anteriormente, o IBGE ele analisou as cidades e aí ele estabeleceu, olha aqui, esse esquema clássico de hierarquia urbana, onde a metrópole nacional, que é aquela metrópole principal do país, vai se relacionar com a metrópole regional, que é a metrópole principal de uma região brasileira, que por sua vez ela vai se relacionar com o centro regional, que é uma cidade, mas que estabelece aí sua importância na região, que por sua vez vai estabelecer sua relação com a cidade local e por aí vai. Só que, na verdade, não é assim que ocorre. Todas essas metrópoles, todos esses centros, cidades, estabelecem uma relação ao mesmo tempo, porque a gente precisa de alguma coisa que não tem, mas que vai para uma cidade que tenha, mas essa cidade também não tem tudo, que por sua vez nós temos que buscar em outras cidades mais importantes. Eu vou explicar através de exemplos para vocês entenderem. Então, olha só, como ocorre o esquema atual. Todas essas escalas, todas essas cidades, elas estabelecem uma relação entre si, independente de serem muito importantes ou de terem uma importância um pouco menor. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ela é uma metrópole nacional. Metrópole é aquela cidade que apresenta toda uma infraestrutura para atender a sua população. É aquela cidade principal de uma região ou de um país. Rio de Janeiro é uma metrópole nacional? É. Nós temos metrópoles regionais,
que são aquelas cidades que têm uma importância um pouco menor. Por exemplo, a gente pode colocar aqui Niterói, pode ser? Não, para a região não pode ser, não. Niterói vem ser um centro regional, tá? E São Gonçalo? Seria um pouquinho mais inferior, seria uma cidade local. Centro regional poderia ser Niterói. Metrópole regional é aquela cidade que é importante para a região, né? No caso, a região sudeste. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, podemos ter São Paulo, podemos ter Espírito Santo, que são metrópoles. São Paulo também é uma metrópole nacional, tá? Porque é bem importante. São Paulo e Rio de Janeiro são as mais importantes do nosso país, tá? E aí, essas cidades que eu falei agora, elas estabelecem vínculo. Por exemplo, São Gonçalo. A gente precisa de algumas coisas, de alguns serviços que nós não temos na nossa cidade. E a gente precisa ir para Niterói para conseguir isso. Um médico, por exemplo. Mas existem médicos que também não existem em Niterói e que a gente precisa migrar para o Rio de Janeiro em busca de tratamento. Então, percebem como a gente precisa e se relaciona, não necessariamente nesse esquema clássico aqui, do maior para o menor, mas o menor vai para o maior, que também se relaciona com os outros que têm uma importância menor. Então, o esquema atual da nossa hierarquia urbana, das nossas cidades, é esse aqui. Alguma dúvida? Não. Bom, nesse mapa aqui, nós podemos ter uma clareza maior em relação aos centros urbanos, às grandes cidades, às metrópoles que nós temos aqui. Percebam qual é a área brasileira que apresenta a maior concentração de áreas urbanas. É aqui, área litorânea, o interior do Brasil. É o quê? Litorânea? Com certeza. Olha aqui, ó, todos esses pontinhos aqui são cidades, olha só, com forte especialização industrial. Então, as áreas litorâneas são as mais industrializadas e serão as mais urbanizadas também. Aqui, ó, nós só temos duas metrópoles globais, que são Rio de Janeiro e São Paulo. É a mesma coisa do que cidade global. O que é uma cidade global? São aquelas cidades que vão polarizar o país com o mundo, que vão estabelecer relações econômicas não só dentro do Brasil, mas com o mundo todo. Então, Rio e São Paulo, indiscutivelmente, são aí as duas cidades globais que nós temos no Brasil. Mas temos também outras cidades que são metrópoles, mas que apresentam importância dentro das suas regiões. Primeiro, nós temos a escala de metrópole nacional, que vão também ter sua importância para o Brasil, e depois metrópole regional. Bom, aqui no triângulo, ó, todas essas cidades, todas essas áreas onde nós temos esses triângulos representam, então, uma metrópole nacional, ok? Ceará, né, Fortaleza, Recife, né, Salvador, Brasília. Então, nós vamos ter aqui nessas áreas algumas metrópoles nacionais que vão ter destaque para o nosso Brasil, para a economia brasileira. E existem cidades, olha aqui, que são as metrópoles regionais, ou seja, cidades que vão oferecer aí, vão ter sua importância apenas para as regiões onde elas se localizam. Região Norte nós não temos, então, uma metrópole nacional, não temos uma metrópole global, somente regional. Então, Manaus e Belém. Temos aqui centros regionais que terão importância para o estado onde eles estão localizados. E aí nós vamos ter espalhados por todo o nosso território. Percebam que a área, vamos dizer assim, menos urbanizada é a região norte, mas não é à toa. É a região onde nós temos a floresta amazônica. Então, é um fator realmente que vai impedir esse crescimento urbano. E que bom, né? Porque se a gente começar a ter um crescimento aí da urbanização na região norte, sinal de que a nossa floresta corre perigo, está sendo ameaçada de desmatamento, né?
Então, seria importante a preservação dessa região aí. Agora, por que a gente vai encontrar aqui, ó, uma metrópole regional e aqui também especialização industrial? Na região norte, principalmente aqui em Manaus, a gente vai ter a Zona Franca de Manaus. O governo brasileiro, durante aí período da ditadura militar, ele vai criar um polo industrial nessa região norte. Para que colocar um polo industrial numa área onde a gente sabe que tem floresta? Bom, seria para promover o desenvolvimento econômico da região, né? Porque se comparada com as outras regiões que apresentam aí uma diversidade de atividades, e principalmente industrial, a região norte ela corresponde com um número menor, né, na economia. E aí, na tentativa de movimentar e promover o crescimento econômico dessa região, o governo ele resolveu criar esse polo industrial. Também, como forma de promover aí o emprego, atrair mão de obra das pessoas para essa região aqui, ok? Bom, mas, indiscutivelmente, as regiões mais industrializadas do nosso Brasil e mais urbanizadas, região aqui, ó, Sudeste, região Sul e também o Centro-Oeste. Depois que vem o Nordeste, beleza? Não é à toa que as áreas litorâneas, elas vão ser aí as mais urbanizadas. Por quê? A ocupação do nosso território, ela começou pelas áreas litorâneas e automaticamente as cidades foram crescendo por essas áreas. Bem, sabemos que as cidades brasileiras, elas foram crescendo sem nenhum tipo de planejamento, não é assim? Diferentemente dos países desenvolvidos. Lá na Europa, por exemplo, eles têm uma preocupação muito grande em relação ao crescimento populacional desses grandes centros urbanos. Por quê? Porque o governo ele tem assim receio de não conseguir fornecer para essa população, caso ela cresça exponencialmente, caso haja um inchaço urbano, ele não consiga fornecer o necessário para uma boa qualidade de vida. Então, ele contendo esse crescimento populacional da sua cidade, ele consegue fornecer segurança, saúde, educação de qualidade para essa população. Até transporte, mobilidade urbana, né? Lá na Europa, os meios de transporte, eles se interligam. Você tem uma saída de metrô que vai dar próximo a um ponto de ônibus, que vai dar, se tiver uma área, um rio ou uma baía, alguma coisa, algum transporte também hidroviário próximo, e eles se interlaçam, diferentemente dos países subdesenvolvidos, dos países em desenvolvimento, como o Brasil. A gente não tem essa interligação. Por exemplo, aqui na nossa cidade, Niterói também não tem metrô, só tem metrô no Rio de Janeiro. Não temos aqui ainda. Nós só temos a maior parte do transporte, aqui pelo menos, só o rodoviário, porque nem acesso às barcas a gente tem, a gente precisa ir para Niterói. Se nós tivéssemos um planejamento nesse setor, também melhoraria a qualidade de vida de toda a nossa população. Nós já falamos sobre os meios de transporte no capítulo anterior, né? Bom, aqui são duas imagens de satélite de um mesmo lugar para mostrar, então, uma expansão da mancha urbana. O que é isso? Um crescimento da área urbana na cidade. Olha lá, em 1984, essa região, olha só, aqui seria essa mancha urbana, né? Pegaria essa parte aqui. Em 2016, olha lá, o crescimento de toda essa área expandiu aqui também, olha só, toda essa região. E se forem tirar uma foto de agora, de 2020, certamente também estará ainda maior, porque é assim que vai acontecendo com os grandes centros urbanos, com as cidades. Eu vou explicar agora para vocês um fenômeno que acontece nas grandes cidades, nas áreas. É o fenômeno da conurbação. O que é isso? Bom, o fenômeno da conurbação, ele ocorre quando nós temos o crescimento de duas cidades, tá? E esse crescimento econômico delas é muito parecido. E aí, elas se fundem. Você não consegue mais separar uma cidade da outra. Como assim? Como que ocorre?
Bom, vou dar um exemplo a vocês. Ali no Carrefour, que nós temos ali na divisa com o Barreto. Do Carrefour, daquele valão que tem ali do Carrefour para cá é São Gonçalo. Do valão para lá já é Barreto, Niterói. Olhando a paisagem, vocês conseguem identificar a diferença onde acaba São Gonçalo e onde começa Niterói? Se eu não falasse para vocês que aquele rio ali, o valão, ele seria esse canal divisor de uma cidade da outra, vocês saberiam identificar? Não. Não, porque é tudo muito igual, não é? As construções, as casas, os comércios são todos muito parecidos. Então, o crescimento das duas cidades ali naquela área foi muito parecido. Ali ocorreu o fenômeno de conurbação. A gente não sabe, não consegue separar São Gonçalo de Niterói. Ali daquela parte não dá. Então, o fenômeno de conurbação ocorre dessa maneira. Olha lá, área urbanizada, uma área não urbanizada que se fundiu. O crescimento delas foi muito parecido e parece que se juntaram, né? O crescimento muito igual. Então, aquela área, aquela junção que nós temos ali entre São Gonçalo e Niterói seria a área que sofreu a conurbação. Foi uma área conurbada, ok? Conseguiram entender o que é esse conceito? Pode falar, gente. Parece que vai ter um eco aqui. Sim. Entendi, tio. Tá. Agora, olha só. Antes de eu falar desses problemas sociais que acontecem nas grandes cidades, a gente precisa aprender também outros conceitos. Eu expliquei para vocês o que é uma cidade global, eu expliquei para vocês o que é uma metrópole. Existem aí alguns conceitos relacionados, que eu coloquei bem no resumo que eu vou disponibilizar hoje para vocês, que é o de megacidade. Megacidades são todas aquelas cidades que apresentam mais de 10 milhões de habitantes. Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma megacidade? É. São Gonçalo é? Não. São Gonçalo tem um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes. Então, não é uma megacidade. Bom, nós temos também o conceito de cidade global, que é aquele conceito das cidades mais importantes do país, que polarizam o país com o mundo todo, e vimos que aqui no Brasil, somente São Paulo e Rio de Janeiro são essas duas cidades. Nós temos também o conceito de região metropolitana. Sempre no jornal, quando lá no RJTV passa a previsão do tempo, não sei se vocês já repararam, sempre aparece uma área ali no mapa, região metropolitana. O que é uma região metropolitana? É uma região formada por uma metrópole principal, uma cidade que é a principal. No nosso caso aqui, a cidade do Rio de Janeiro seria essa metrópole, e nós vamos ter ao redor dessa metrópole, né, dessa área, cidades que vão depender dela para alguma coisa. Então, São Gonçalo, Niterói e outras cidades também fazem parte da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Nós não temos todos os serviços para atender a nossa população. Certamente a gente precisa migrar para em busca de trabalho, para tratamentos médicos, para outros serviços, porque nem tudo a gente encontra aqui. Então a gente precisa migrar para Niterói ou para o Rio, caso Niterói também não tenha. Então a gente precisa, nós estamos nessa escala de subordinação, aquela hierarquia que eu expliquei a vocês. Então a gente precisa estar sempre em contato com a cidade do Rio de Janeiro, porque lá a gente vai conseguir tudo, beleza? Então nós fazemos parte da região metropolitana, que é formada por uma cidade principal, que seria a metrópole, e as outras cidades que dependem dela, ok? Agora, como eu falei para vocês, as cidades, né, brasileiras principalmente, elas foram criadas, foram crescendo, foram se desenvolvendo sem nenhum tipo de planejamento quanto ao seu crescimento, para evitar esses problemas. Simplesmente foram recebendo as pessoas do campo, foram recebendo também imigrantes, foram recebendo as pessoas sem nenhum tipo de planejamento. E óbvio,
Quando você não tem um planejamento, vai acabar acontecendo um problema. Que problemas seriam esses? Problemas sociais, problemas de ordem ambiental também. Então, nós temos aqui algumas listagens. A primeira delas, a desigualdade social. Quando nós estudamos a população do Brasil, nós vimos que o nosso país ele apresenta uma grande desigualdade social por conta da elevada concentração de renda. Existem pouquíssimas pessoas que detêm aí muitas riquezas e a maioria dos brasileiros tem acesso a ela. Essa foto aqui, ela representa bem o que é essa desigualdade social. Prédios suntuosos ao lado de uma comunidade, onde as pessoas muitas vezes são privadas de coisas simples, como saneamento básico, como água encanada, né? E as pessoas que estão ao lado, no terreno do lado, possuem tudo isso e muito mais, e elas não possuem. Então, outro problema social urbano é o crescente processo de favelização, né, das comunidades. Obviamente, se as pessoas tivessem condições de morar em um lugar onde não oferecesse riscos à sua saúde, risco de desabamento, como aqui nessas áreas, de encostas, certamente essas pessoas não viveriam. O problema é que quando se chega nas grandes cidades, você não consegue um emprego, muitas vezes, você não consegue um emprego que você consiga receber um salário bom, e aí você vai morar onde você consegue, né? Onde dá para você sobreviver, digamos assim. Outro problema também social urbano, o aumento da violência. Tá tudo entrelaçado, porque não é justificativa, né, para a violência, mas muitas pessoas acabam sendo envolvidas pelas coisas, né, erradas, pela falta de oportunidade, pela falta de um emprego, pela falta de estudo, de acesso à educação, porque tudo isso aqui vai interferir também na educação de qualidade, né? Vocês são privilegiados por estarem aqui, nós estamos na pandemia, o mundo todo está sofrendo com isso, mas nós estamos conseguindo levar aí as nossas aulas de maneira bem diferente, concordo. Não é o ideal, mas é o que a gente tem para a gente conseguir, né, se ver e que a gente consiga passar os conteúdos e que vocês consigam tirar as dúvidas conosco, né? Mas muitas crianças não estão tendo aulas, não têm acesso a isso. E aí? Qual é a diferença delas? Todos nós somos iguais, deveríamos ter oportunidades iguais. Mas, infelizmente, é um problema social desses grandes centros urbanos, que vem sendo aumentado pela desigualdade social. Alguma dúvida? Agora. Tia, por enquanto eu não estou com nenhuma dúvida, não. Beleza. Nós temos, além dos problemas sociais, alguns problemas de ordem ambiental, sim, que são provocados por conta do excesso de pessoas nos grandes centros urbanos, por conta das atividades econômicas desses grandes centros urbanos, né? Então, nós temos aqui, primeiro deles, chuva ácida. Isso mesmo, chove ácido, tá? Bom, essa chuva ácida geralmente ocorre nos grandes centros industriais, onde você tem uma grande concentração de indústrias. E essas indústrias emitem aí as fumaças tóxicas, né, que são promovidas lá durante as suas produções. Esses gases, essas fumaças repletas aí de produtos químicos, quando entram em contato com o vapor de água que existe na atmosfera, eles sofrem uma reação química e se transformam em ácido. Bom, quando as nuvens ficam saturadas, a gente sabe o que acontece. Elas vão se condensar e se transformar em chuva. Só que essa nuvem aqui está carregada de elementos químicos e aí acaba provocando, então, a ocorrência de uma chuva ácida, que destrói plantações, queima as plantações, que destrói patrimônios públicos das praças, quando você tem monumentos, acaba destruindo também. Então, é um perigo, e acontece sobre o excesso de fumaças poluentes
das grandes indústrias, certo? Aqui nós vamos ter um outro problema ambiental, que seria o processo de inversão térmica. Então, nós temos aqui, olha, uma situação normal, com o ar frio nessas camadas mais altas da atmosfera, e aí, ó, o lançamento de poluentes industriais também, que vão para as camadas da atmosfera. E que aí, quando são aquecidas pela luz solar, o que acontece? Bom, eu não sei se vocês já repararam, quando a gente anda ali na Ponte Rio-Niterói, se vocês olharem assim no horizonte, uma camada cinza espessa. Vocês já repararam isso? Eu Ou nunca não? reparei, não, tia. O que acontece? Essa camada espessa, meio cinza, são os poluentes que são lançados pelas fábricas, pelos carros, que não conseguem se dissipar pela atmosfera, por conta desse processo de inversão térmica. O ar quente ele fica aqui em cima e forma como se fosse uma bolha, que impede a dispersão desses poluentes e que acabam se concentrando em uma área da nossa superfície. Passem a reparar, quando vocês pegarem a Ponte Rio-Niterói, quase todo dia nós temos essa linha, como se fosse uma poeira mesmo, acinzentada assim sobre o horizonte. É o excesso, o acúmulo de poluentes promovidos pelas indústrias, pelos carros, que ficam estagnados na nossa atmosfera, provocados pelo efeito da inversão térmica. Esse outro problema ambiental, conhecido como ilhas de calor, ocorrem nos grandes centros urbanos. Geralmente, os grandes centros urbanos, as áreas bem mais urbanizadas, nós vamos ter o excesso de asfalto, excesso de prédios, casas e poucas árvores, não é assim? A cidade de São Gonçalo, ali no centro, você nem vê árvores pelas ruas, é só prédios, comércios, ruas asfaltadas. E o que acontece? As áreas desses grandes centros urbanos, ao serem aquecidas pela luz solar, vão apresentar uma temperatura muito mais elevada do que nas áreas mais distantes, onde nós temos presenças de árvores, né? Por isso que é importante, gente, a preservarmos as nossas florestas, as nossas árvores, porque além de filtrarem o nosso ar, também contribuem para amenizar o calor. Então, os grandes centros urbanos, as cidades, são muito mais quentes do que nas áreas mais distantes com vegetação, tá certo? Alguma dúvida? Nós temos ainda um outro problema ambiental. Esse problema aí é difícil da gente resolver, mas que a gente precisa ter um olhar diferenciado, que é a questão do lixo, né? Quanto mais pessoas nos grandes centros urbanos, mais lixo é produzido. Vocês já pararam para analisar? Eu fico assim, boba, uma quantidade de um lanche do McDonald's, que quando você compra, a quantidade de lixo depois que fica, você come o sanduíche, a batata, toma seu refrigerante e enche aquela bandeja que a gente fica só de lixo. Desnecessário aquilo tudo. Já imaginou? Todo mundo consumindo um lanchinho do McDonald's. Somos mais de 207 milhões de brasileiros. Cada um. Devia ser uma delícia Caraca. aqui. Não, imagina a quantidade de lixo. Não, delicioso é, gente. Ainda mais agora. Eu que não tomei café, por que eu fui lembrar do lanche, né? Que vontade de comer um sanduíche. Mas imaginem no lixo. A quantidade de lixo. Um lanchinho só. Só que você não come um lanchinho só o seu dia inteiro. Você está toda hora comendo. E a quantidade de lixo que você produz? É muito grande. Para onde que vai esse lixo? É um Eu problema. tenho que sair agora. Você pode anotar minha presença? Quem é? Diana. Tá tudo bem, Diana? Tá sim, mas eu preciso sair de casa agora. Tá. Beleza. Tá bom, tia. Tchau. Tchau. E Então olha que o vocês. lanche nem é isso tudo. É Oi? pequenininho o lanche. Não é?
É muito lixo, né? Isso é só um exemplo. Agora, ao longo do nosso dia, o que a nossa família produz de lixo? Gente, só São Gonçalo, mais de 1 milhão de habitantes. Agora vamos potencializar e colocar a quantidade total da população brasileira. É muito lixo. Para onde que isso vai? Durante muitos anos, nós tínhamos o uso dos nossos lixões. Os lixões são aqueles espaços, terrenos a céu aberto, onde os lixos das cidades eles eram alocados de qualquer maneira. É uma prática muito errada. Por quê? Porque é altamente poluente. Se tiver algum rio próximo a esse terreno, certamente ele vai ser contaminado pelo lixo. O solo fica contaminado, porque o lixo ele acaba produzindo chorume, aquele líquido que às vezes sai do caminhão de lixo, que fede a beça, o chorume. E ele é poluente, ele vai poluir o solo, sem contar que o lixo, eles produzem, olha só que interessante, quando juntos, já condicionados de qualquer maneira, eles produzem o gás metano. Então, eles vão poluir também a nossa atmosfera. E aí, até em 2010, né, que começou a vigorar essa lei, o governo federal elaborou uma lei proibindo a ocorrência dos lixões por todo o Brasil. Ah, professor, e agora? Como é que vai fazer? Bom, nós não temos mais como usar esses lixões, e sim temos que usar os aterros sanitários. Mas o que são esses aterros sanitários? Bom, também trata-se de um terreno, tá? Só que esse terreno ele vai ter uma vida útil para ser utilizado, só vai poder ser utilizado durante 10 anos. E antes de receberem o lixo, eles recebem um produto para preparar esse solo, para não infiltrar esse líquido, para não ocorrer a poluição desse solo, entenderam? Então, eles jogam esse produto, uma camada bem de lixo, depois jogam o produto de novo, e assim eles vão fazendo durante esse período de 10 anos. Há um outro problema, porque por conta das desigualdades sociais que existem aqui no nosso Brasil, muitas pessoas vivem do lixo, que são os catadores de lixo, que reciclam o nosso lixo, e eles são super importantes para nós. Nossos governos, eles deveriam promover, desenvolver a reciclagem. Bom, hoje em dia, alguns prédios já fazem isso, né? Você é obrigado já a separar o seu lixo de acordo com com as cores direitinho, porque é uma coleta seletiva. Mas nós, população, assim, a maior parte da população das casas, nós não temos. Aí as pessoas pensam assim, para que eu vou separar o lixo se vai chegar no caminhão de lixo, vai misturar tudo, vai ficar tudo bagunçado de novo. Então, deveríamos ter políticas que voltassem para esse lado da reciclagem. Por quê? Porque a reciclagem contribui para o meio ambiente. Menos lixo que vai ser jogado ali e vai ter uma reutilização, né? Bom, a gente sabe que lá no caminhão de lixo vai se juntar, o lixo vai juntar. Mas se a gente começar a fazer a nossa parte, separar o nosso lixo, vai facilitar a vida desses catadores de lixo. Eu vou disponibilizar um link para vocês sobre o lixão de Jardim Gramacho. Vocês já ouviram falar sobre o documentário Lixo Extraordinário? Lixo o quê? O nome do documentário é Lixo Extraordinário. Vocês já ouviram falar? Eu não, tia. Não? Então, eu vou colocar esse vídeo também lá na plataforma para que vocês possam assistir. Eu só não vou deixar aqui na sala porque ele é um pouquinho grandinho, vai ultrapassar o nosso tempo de aula, tá? O que acontece? Esse lixão, Gabriel, tá tudo bem com você também, Gabriel? Porque é aula normal, gente, é como se fosse lá na escola. Ah, tá, beleza. Entendi. Melhoras. Tá? Melhoras, tá bom? Bom, gente, esse lixão, ele funcionou aqui agora, aonde? Jardim Gramacho, tá? E era o maior lixão da América Latina. Ficava aqui no Rio de Janeiro, tá? Nós tínhamos o maior lixão.
e muitas pessoas viviam daquele lixão, os catadores de lixo, né? Porque eles tinham uma usina de reciclagem ali próxima ao lixão. E aí, um artista plástico renomado, o Vic Muniz, é um artista plástico brasileiro, né, que mora no exterior, reconhecidíssimo lá fora. Ele veio. Também tem. É, Renan? Mas é o quê? Não, tia, é que do lanche que o Daniel tá falando, Ah, tá. que eu e o Daniel tá Eu pensei que falando. fosse negócio de lixão. Aqui do lado Ah, tem um tá. brabo, eu tô pensando que é lixão. Lixão. Porque eu tô falando do lixão. Então, olha só, o que esse Vic Muniz ele fez, gente? Ele fez um projeto com esses catadores de lixo. Então, ele vai lá no lixão, começa a fotografar essas pessoas e ele entrevista e conhece. A gente conhece um pouquinho de como é a vida do catador de lixo. Depois que a gente vê, depois que eu vi, eu não me canso de ver esse documentário. A gente nunca sai a mesma pessoa, porque a gente fica analisando, sabe? Tanta coisa que a gente reclama. E que aí, quando a gente vê essas pessoas que estão lá trabalhando, que são orgulhosas, porque é uma profissão tão digna quanto outra qualquer, né? E felizes por estarem ali no meio daquele lixo, reciclando e contribuindo também para o meio ambiente, né? Mas é uma vida dura. Então, são pessoas humildes e que viviam dali. E esse cara, ele fez um trabalho fotografando esses catadores de lixo e transformou essas fotos em obras de arte. E aí, qual era o objetivo dele? Levar essas obras de arte para um leilão lá no exterior. E aí ele doou o dinheiro que ele ganhou no leilão para os catadores de lixo do Jardim Gramacho, para que eles pudessem construir uma escola para os filhos, para que eles pudessem melhorar a vida deles. Então, foi um documentário bem bacana. Eu vou disponibilizar hoje e eu quero que todos assistam depois, aí, durante a semana, para a semana que vem a gente conversar sobre esse documentário também, tá? E ali passa um monte de coisa, gente. Pessoas assim que cozinham, a senhorinha que cozinha para os catadores de lixo, para eles não gastarem dinheiro, porque eles ganham pouco. Uma senhorinha cozinha no meio do lixão. Então não tem fogão, é uma coisa muito simples, muito rudimentar. E a comida que ela pega para cozinhar é do próprio lixo, porque vão aqueles caminhões dos supermercados, quando a mercadoria já está vencida, eles não podem colocar para vender, né? Porque senão eles vão ser processados. E aí o que eles fazem? Despejam tudo no lixão. E aí essa senhorinha pegava essas caixas de carne, de legumes, de verduras, tudo para fazer comida para essas pessoas, para que eles trabalhassem e não passassem fome no lixão. Então, assim, espero que todos realmente assistam esse documentário, porque é muito bacana. E é um problema que ainda não está resolvido. Na verdade, eles já estavam naquela época. Ô, Rafael, eu vou só dar o ok para tio Gil, porque eu já enviei para ele. Aí ele vai colocar na plataforma para você, ok? Daniel, peraí, deixa eu ler. Todo dia, e pertinho da gente, ali no Paraíso que você está falando, Daniel? Exatamente, né? Então, assim, tem muita gente que vive na cidade, perto da gente, que passa necessidade. Óbvio, se não precisasse, não iria fazer isso, né? Então é triste a gente saber, tá? Que existem pessoas que precisam fazer isso, né? Mas é uma maneira digna, né? De conseguir o sustento. Aí estou falando no caso lá dos catadores de lixo, né? Bom, eu vou deixar. Olha só. Para casa, vocês vão fazer as páginas 391 e 392. Anotem aí. Agora, em aula, nós vamos juntos fazer a página 390. Tia, falta 3 minutos para acabar a aula. Tá, mas é rapidinho, só tem 1 e 2. Gente, eu vou fazer a chamada. Vocês estão... Calma aí. O que foi, Rafael?
Não estou entendendo do porquê da reclamação. Observe os gráficos abaixo. Nós temos um gráfico da população rural e urbana do Brasil, né? Então, nós temos aqui. Olha só, nós temos 3 minutos, mas a aula ela só acaba quando eu saio. E aí, o tempo que você está atrapalhando, falando assim comigo, estamos deixando de fazer. Não, porque olha só, a gente precisa ter um limite, gente. Tudo tem o seu limite. Vou reportar isso para Gilbert e para Beth. Bom, observe os gráficos abaixo. Na letra A, o que os gráficos acima eles representam? A população rural, a população. Só a Isso população. aí, a população rural e urbana do Brasil representa a população rural e urbana do Brasil. É isso aí. Só escrever isso aí. Não, ainda bem que fica gravado no drive da escola, porque aí depois o tio Gil tem como ele procurar a conversa, a mensagem e saber o que está, porque tem a gravação e tem também a gravação do nosso chat todinho. Tem problema nenhum. Na letra B, qual era a porcentagem da população urbana em 1950? Tia, que página mesmo? Qual era, gente? Eu só olhar. 36%. 36%. 36%. Página 390. 36%. Só colocar aí os 36%. Na letra C, qual era a porcentagem da população urbana em 91? 24%. 76%. 76%. População urbana. Ah, 76%. Tá, eu olhei a rural. De acordo com o que você estudou, o que impulsionou o aumento da população urbana mostrado nos gráficos? O que É a motivou? migração das pessoas da área rural para a urbana? Sim, o êxodo rural, né? E o que mais que começou a se desenvolver? Que a gente falou semana passada. A industrialização. Então, vocês vão colocar aí, ó, o que impulsionou o aumento da população? O êxodo rural e a industrialização. Beleza? Beleza, tia. Agora, na Beleza. questão 2, explique a diferença entre metrópoles e regiões metropolitanas. Na letra A, metrópoles. Metrópoles são as cidades principais de um país ou região. Então, vocês podem colocar isso aí. Cidades principais. Cidades principais de um país ou região. Agora, na letra B, as regiões metropolitanas. Aí vocês vão colocar assim, ó. São áreas definidas pelo governo com o objetivo de auxiliar na administração das metrópoles e cidades vizinhas.
Então, nós temos esse significado. Lucas. Lucas, Oi. você está copiando a resposta? Rafaela, número 1, letra D. Deixa eu colocar aqui. Está copiando a resposta, Lucas? Tô, professora. Ah. Pronto. Alguma dúvida, galera? Fala, Pedro. Na letra B, do número 2, eu botei outra coisa. Você botou o quê? Eu botei são as cidades que necessitam da cidade principal de uma região para o sustento. Tá, você colocou com as suas palavras, tá certo. Tá? Olha só. Então, a galera que já acabou de copiar as respostas, pode ir saindo, tá? Outra coisa, já anotou o dever de casa, 391 e Quem tá botando a 392. Fabiola, Botei. você fez a chamada? É a minha Não tia. fiz chamada, não. Eu olhei aqui, ó, número de pessoas e fui colocando aqui o nome de vocês na presença. Ah, tá. Tchau, Tchau, tia. Fabiola. Beijo. tia. Tchau, tia. Fabiola. Beijo. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, Júlia. José, eu já sei, eu anotei seu nome aqui, André. Tchau.